esse apetite dos investidores sobre a companhia, mesmo diante de rebaixamento do Citi. Goldman Sachs também fez alguns apontamentos, a HSBC fez apontamentos também referente a alguns riscos políticos, algumas possibilidades de problemas de governança na companhia por conta dessa defasagem e alguma obscuridade em relação à política de preços da companhia. Queria saber sua percepção, né? Como que isso está afetando a companhia? Mesmo assim, a gente vê um fluxo até mesmo estrangeiro, comprador na companhia. O que eles estão vendo que a gente não está vendo? O que as casas falam que está pontos sensíveis para a companhia e mesmo assim os investidores seguem de olho e no radar de Petrobras? Como que está a sua percepção para a companhia? Perfeito, obrigado. É sempre muito interessante, né? A gente olhar a Petrobras, eu explico, né, para os nossos clientes, é como aquele médico que pega um caso difícil, né, desafiador, quando a gente usa qualquer modelo, né, de avaliação ou tenta entender algumas premissas, né? O caso de Petrobras tem uma questão de ingerência muito grande e essas diferenças em análises e em preço justo para o ativo, né? Se a gente pegar exemplo do que você comentou, a HSBC transferindo, né, para neutro, e eu aqui, né, você falou de percepção, então vou tirar esse chapéu gestor antes da gente entrar um pouco em número, falar de resultado, parte técnica, vou colocar um chapéu trader, né? Assim, me parece, né, o mercado querer esperar o dividendo para, de fato, realizar posições, né? Os volumes a esse nível de preço são menores, né? E com preços maiores, né? Então, olhando fluxo de mercado, viés e preço, né? Se fosse para falar de percepção apenas, né? Eu ficaria bastante cauteloso com Petrobras, né? Fiz, assim, 1 ano e meio, né? Na verdade, a gente defendeu, colocou alguns pontos que, apesar da ingerência, né? Apesar dos riscos, né, históricos na Petrobras, não é desse governo, não é do passado, né? Isso é desde a frase do petróleo é nosso, a gente fez essa defesa porque a relação de risco-retorno era favorável, né? E, de novo, voltando no chapéu gestor e falando de múltiplos, né? A hora que a gente compara com empresas ali do setor e comparáveis, né, em modelos clássicos de avaliação, a gente vê o desconto histórico, né? Aí começa o desconto comparativo, né? Só que aí começa o problema na Petrobras, né? Aquela petrolífera que, com a alta recente do petróleo, não acompanha, né? O valor da empresa não acompanha, né? O declínio, obviamente, dos lucros que a gente viu tem, né, um reflexo ali de um período conturbado econômico, declínio de preço de petróleo naquele período e margens comprimidas, né? Mas eu acho que é o mercado, né, sinalizando, não agora, né, mas historicamente, nesse desconto relativo, que a ingerência política é, sim, um problema muito sério para a companhia, né? Então, na virada do ano, foi uma destruição de valor grande, né? E a gente vê o que traz esse caso, né, como difícil, né, e uma análise sempre muito interessante de se fazer, é a questão da própria ingerência, né? Quanto que a gente tem que atribuir de risco, né? Porque ela é uma petrolífera que ela acaba torcendo em alguns momentos para o petróleo não subir tanto, né? Porque o repasse desse preço, me parece, especialmente nesse governo, está bloqueado, né? Até separei uma frase aqui do Jean Prats, né? Sabia que a gente ia falar de Petrobras, né? E ele falando, né? Mantenho o preço baixo, né, da gasolina por pressão do governo, né? Então, isso é um fato muito complicado e muito difícil de se precificar, né? Então, quem é o CEO da Petrobras, né? Quem comanda a companhia? Quem faz a gestão, né? O governo? Não parece algo que vale nesse nível de preço a exposição, tá? Então, apesar dessa alta recente, a gente agora entende ali que tem uma relação de risco-retorno não favorável, dada a questão da ingerência, não a questão de potenciar o valor da companhia.